Olá, torcedor Coxa Branca, bem-vindo novamente. A gente acabou de gravar o programa comemorativo que vocês acompanharam há horas atrás e para não ficar sem falar do Curitiba, agora um momento separado a gente vai voltar a falar do Curitiba. Aproveitar que estamos aí, né? A gente tá no clima de Copa e a gente esquece um pouquinho que a Série B continua durante a Copa. Todos os campeonatos param, mas a Série B continua. E o Coxa tem já no sábado agora jogo em casa. E continua, a gente precisa pontuar, a gente precisa subir, né? O nosso objetivo esse ano. Esse jogo de sábado, inclusive, é o primeiro de uma série de confrontos diretos, né? Contra o Figueirense. Depois tem o CSA fora também. Um jogo difícil, um jogo onde o Curitiba precisa do resultado para voltar ao G4. O Figueirense vem para Curitiba com 3 desfalques importantes, dentre eles o goleiro Denis, que vem sendo um dos jogadores mais regulares da equipe. E o Eduardo Batista tem sinalizado, com exceção do Vitor Carvalho, que está suspenso, que o Simeão joga no lugar dele, na mesma equipe que jogou a última partida. A gente espera que dê certo, né? Ficaram mais de 10 dias treinando. Será que ficaram treinando ou ficaram assistindo o jogo da Copa? Não, com certeza treinando. Eu sei que eles tiveram uma folga aí de 2 dias e voltaram agora no início da semana. Ouvi inclusive dizer que chegaram num dos treinos aí, o Eduardo chegou a testar o Simeão como zagueiro. Não, Sérgio, imagina, não tem nem estatura para isso. Para você ter ideia de como estão as coisas no Curitiba. Não, isso aí é não estou dizendo que fez. O clima que existe em torno do Curitiba gera esse tipo de notícia. Isso é para tirar sarro. Gozação. Mas por quê? Porque oficialmente não se tem notícias. Ninguém vê o CT do muro para dentro. Você não tem notícias. Quando um jogador senta lá na bancada da sala de imprensa, dá uma coletiva, dá alguma informação, provavelmente orientado pela assessoria de imprensa, mas me chegou essa informação, para você ter ideia. Imagina o Simeão de zagueiro. Não tem nem altura para isso. Pois não tem altura e nem futebol para ser zagueiro. Não é a qualidade dele. Aliás, por falar em qualidade de volante, está chegando aí o tal do William Correia, William com 2 L's e com U. O William. Ele começou no Atlético, né? Ele foi lançado no Atlético, não chegou a jogar na equipe profissional. Categoria de base. Nas categorias de base, mas passou no Atlético. O grande destaque dele foi pelo Ceará. Isso. 2015, se não me engano. Ele é um bom jogador, eu gostava dele. Eu não sei agora como é que está. Eu lembro que ele foi capitão, inclusive, do Vitória no Brasileiro do ano passado. É um cara raçudo, tem qualidade, assim. Só que o mais importante é que em terra de Simeão e Vinícius Quis, quem tem William Correia é rei. Eu acho que esse William é melhor, ele não é craque, mas é melhor do que Simeão, do que Quis e do que o João Paulo. Mas eu vou te falar uma coisa que me preocupa, sabe? Nessa parada que a gente teve aí, entre uma rodada e outra, eu esperava uma agilidade maior da diretoria na contratação. Eu também eu achei que ia chegar um ou dois ali. Eu esperava pelo menos 2. Falaram no Felipe, que era o meia que jogou no Atlético Paranaense, também um bom jogador e tal. Mas nada, a gente continua ali na meia com o Ian Sassi, agora joga o Chiquinho foi sacado da equipe, joga o Alisson Farias, que é um bom jogador. Na frente, Iago Dias e o Pablo Tomás, que vem ganhando espaço. Tem o Matheus também, que está começando a ser aproveitado, né? Aquele menino da base também. Qual Matheus? Matheus, não é? Matheus Bueno. Não, o Matheus Bueno foi chamado para ser. É um meia, é bom jogador. Não, está no banco, né? Ele já entrou numa partida ou outra. Paranaense, jogou no Paranaense, né? Enfim, estão mexendo de novo na base. Tira um pouco aquela impressão ruim que a gente tinha, né? De apostar na base de uma forma errada no começo do Paranaense, né? E que no início do Brasileiro, acabou tomando outro rumo, né? E foi uma mudança de foco necessária da atual diretoria, né? Mas que aos poucos parece que volta. A gente sempre pregou aqui que esse uso da base é sempre muito bem-vindo, né? Claro. Desde que você se cerque de medalhões, de xerifes, de zaga para auxiliar. Aquela velha conversa que a gente sempre bateu. Velha mescla, né? Falou em todos os programas. Todos os programas. A gente sempre falou que o Thaleson precisava de um xerifão na zaga. E não veio. A gente precisava de um Na meio verdade, de campo então, mesmo que com esses não veio. intervalos, tudo que vocês estão resumindo
A gente continua mais ou menos igual repetindo a estava mesma antes. coisa. O time A mesma continua coisa. praticamente Marcelo, o mesmo. você sabe Não dá o pra que gente que é? esperar muita novidade em relação ao rendimento A minha- por causa desse treinamento de 10 dias. A minha maior esperança para o acesso à Série A tá pautada mais na fragilidade dos outros do que na nossa capacidade, entendeu? Exatamente. Esse é o problema. E o que mais preocupa, e aí a gente volta na mesma conversa, é que mesmo com toda essa fragilidade dos outros, nós estamos em 5º lugar. Por isso é importante, bastante importante, esses 2 próximos jogos, né? Figueirense em casa. A gente precisa e o se CSA. consolidar no G4 e Isso, sair não mais. Não correr risco Fincar de a sair raiz mais. ali. Fincar, Você fincar a raiz. esse confronto com o Figueirense, inclusive, Eu tenho muito medo é desse jogo. Eu lamentável, tenho mas muito a gente a realidade é cruel com o Coritiba. O Figueirense hoje no Campeonato Brasileiro da Série B é no mesmo nível do Coritiba. Ou seja, é um jogo dificílimo. Difícil. É aquilo que foi falado do confronto, não me lembro com qual time agora, que eu falei, a mesma coisa que eu vou falar agora. Se a gente está na Série A, o jogo com o Figueirense é aquele típico jogo que a gente tem que atropelar. Sim, na Série A sim. Na Série A a gente tem que atropelar. Na Série B é jogo difícil. É jogo difícil, Então isso mostra... porque está nivelado por baixo, né? Exatamente. Entendeu? Aí entra naquela conversa que nós tivemos há 2, 3 programas aí, que é chamando o comentário de um comentarista aí que disse: eu queria ver o Curitiba com esse time na Série B. Não, na Série A. Não seria com esse time, certamente não seria. Mas se você for ver, por exemplo, pega o Figueirense, se o Figueirense estivesse na Série A, não seria um time muito melhor do que o Figueirense de hoje. Mas o Curitiba precisa ser. O Curitiba precisa seria muito Porque melhor. faz nome, tem mais história. Sim. Porque o orçamento, né? A gente tem um orçamento muito maior que os outros e times. depois a história, então né? o nosso time tinha que Mas ser o nível de O Série A. nível de cobrança é muito mesmo maior. na Série né? B. Eu tenho minhas dúvidas, Sérgio. Se o time do Coritiba na Série A seria diferente desse que está aí na Série B. Porque eu acho que seria, porque o orçamento é o mesmo. O Curitiba não o teve... orçamento sim, mas é que Não agora... sei, cara. Eu acho que a pressão ia ser muito maior, É que agora inclusive há interna. essa obsessão da diretoria de fazer economia. Que pode dar certo no fim do ano, como pode dar muito Mas errado. aí Você tem sabe uma o que filosofia é um que eu risco. comunguei com essa diretoria no começo. Eu pensei, está caindo talvez para a Série B no momento certo, porque precisa enxugar despesa, estava Tudo caindo pelas avacalhado. tabelas mesmo, precisava cair. Então o custo da Série B é menor que o custo da Série A. Por um ano. Por um ano. Então é a hora de se reorganizar. Exatamente. Mas não pode ser alguma passada sabe, esse período de um ano. Não, período é um só ano, corretivo, é um ano só. Eu Até vou- porque o dinheiro que virá Acaba. se continuar na Série B. Exatamente. Então é um ano, é esse período para se reorganizar. Mas não está se reorganizando, esse que é o dramático. Não Você tem vê um time ainda. capenga, né? Não tem um 6 time meses ainda. e não tem um time. Mas se eu pudesse entrar na cabeça do presidente e ter certeza do que ele pensa, eu acho que ele deve estar pensando assim. A mesma coisa que ele falou pra gente no programa que foi gravado aqui, quando ele foi eleito. Que ele ia aproveitar a base até o Campeonato Paranaense, lembra? Não, se desse tudo errado, ele ia contratar jogadores para o Campeonato Brasileiro. O problema é que ele contratou jogadores e deu errado também, porque os jogadores... As duas únicas contratações que eu ele acho- fez foi o Simeão e o Benítez. E eu acho... Que já não estão, isso no só começo. tem o Simeão ainda. E eu acho que ele deve estar esperando o final do primeiro turno para ver aonde o Coritiba vai estar e qual a direção que ele vai tomar. Porque ele sabe que se não subir o prejuízo vai ser muito maior. Claro, ele sabe. Não, e a cobrança será muito maior. Então, Não só eu prejuízo, acho que ele como cobrança, né? deve estar esperando. Tem muito jogador bom aí na Série A que está encostado nos seus clubes. Até um leitor do Coxanautas falou hoje, o Coritiba só consegue trazer jogador encostado. É isso que ele vai trazer. Não tem como. Tem que achar os Você encostados. não vai conseguir trazer um destaque. Vamos pegar um time pequeno lá do Campeonato Brasileiro, Paraná Clube. Menor time da Série A. Né? Você não vai trazer um destaque do Paraná Clube hoje. Não sai do Paraná Clube. sai. Entendeu? Você pega o Kleber Reis, por exemplo, ele fez o inverso, né? Ele saiu do Curitiba e foi para o Paraná. Mas Porque ali pro acho que foi jogador mais... não importa é a série, ele quer mais... Eu acho que ali foi projeção, mais né? desinteresse. Não, mas tem um exemplo claro. Um exemplo claro é o Carlos, atacante que era do Atlético Mineiro. Também. O Coritiba tinha interesse e ele preferiu ir para o Paraná Clube. Está lá hoje sendo criticado no Paraná Clube porque não vem rendendo. Então, eu sou temerário a essa espera, porque
Nós estamos em junho. É metade do ano já. Já na metade do ano, o Curitiba ainda não tem um time. O Curitiba tem uma base. A base do Curitiba se chama Wilson. E só. O Curitiba hoje é um time de uma base. Um jogador. Né? Que você pode falar, é o cara. Esse é titular absoluto. Esse seria titular até na Série A. Eu diria que com o Alisson Farias, nós temos um segundo titular absoluto. Que precisa se firmar ainda. Ainda não. Sérgio, mas não convenceu completamente, mas dos jogadores que nós temos no meio de campo, é o único que mostrou serviço até agora. Pega qualquer um dos jogadores de meio ali, se pega o Sassi, pega o Cadi, pega os que caem pelos lados, que é o Parede, pega o Iago, enfim. Alisson Farias, de todos, desse grupo aí, é o melhor. Mas você até tocou no Guilherme Parede, de todos os atacantes que o Curitiba tem, é o artilheiro do time na temporada. Você vê o nível e com muito tempo no banco ainda. Com muito tempo no banco. Tem muita gente que ganha mais que ele. Agora, o que me causa assim, uma surpresa, eu não sei aonde o Eduardo Batista quer chegar com isso nesse momento, é o seguinte. Curitiba tinha o Kleber que não joga, está afastado, tudo bem. Contratou o Bruno Moraes. Bruno Moraes fez jogos, não deu certo. Fez um gol que quase perdeu, já tá no banco. Aí a esperança da torcida, inclusive a minha, era o Alexandre se recuperar. Porque o Alexandre fez gol por todos os times que ele passou, menos aqui. Então agora o Alexandre na Série B vai deitar. Não deitou. Não deitou. Foi sentar no banco de reserva também. Agora que ele voltou para o banco, e aí, ele estava machucado. Não, mas aí o Eduardo Batista até justificou que contra o Juventude colocou ele no banco porque ele vinha de uma sequência, mas o cara voltou agora. Mas tudo bem. Agora está apostando no menino lá, o Pablo Tomás. Mas como que fica a cabeça de um veterano, de um veterano sendo preterido por um guri, sendo que não teve muito tempo para mostrar o seu futebol? Essa era uma das preocupações que eu tinha com o Eduardo Batista. Porque o Eduardo Batista, em todos os clubes que passou, ele sempre deu a impressão, até nas coletivas dele, que ele não é aquele técnico de defender jogador, não. Ele expõe o cara. E isso o jogador não gosta. Não gosta. Principalmente os mais experientes. Então, assim, me preocupa muito essa conduta dele à frente do Coritiba também. E a cobrança nele é outra também. Até agora, o time não rendeu, né? Nada. O time não rendeu nada. Ele vive fazendo experiência. O Jean Carlos e o Chiquinho que foram contratados já não jogam mais. Já estão lá encostados no banco. Sem contar os outros que o Abner que já não está mais na lateral esquerda, né? O Alan Costa sumiu, não joga. O lateral direito, né? O Carlos César está machucado, até tudo bem. Mas ainda está machucado. O Alvarenga não joga, não se sabe o que acontece, ainda está machucado. Parece que está fazendo a transição. Mais um Daniel? Mais um Balmiohan. O Daniel acertou com o São Bento. São Bento, E o Balmiohan foi dispensado do Vitória. O alemão no futebol brasileiro não deu certo. Não deu certo. Assim como não deu o marroquino não, o conterrâneo do Alex lá, o turco, Casim. Não deu certo aqui, não deu certo no Corinthians, jogou uma partida. Mas tá lá, né? Tá lá ganhando um alto salário. Esse é o problema, né? Se paga um salário muito alto no futebol brasileiro hoje. E aí a gente roda e acaba na mesma história que é a do Kleber. Mas eu até estava vendo hoje uma notícia, o Santos está acertando a contratação de um uruguaio, Carlos Sanches. É bom? Bom jogador, está na Copa e tudo. Ele joga no Monterrey do México. Ele está no banco Não, ele foi o jogador que deu 2 assistências nas 2 primeiras rodadas. Aí. Só que é o seguinte, o cara... Carlos Sanches é um volante, camisa muito bom jogador. Mas é o seguinte, o cara joga no Monterrey, o Santos já acertou com o Monterrey, para ele vir para o Santos. Fez a primeira proposta, R$340 mil mensais, o cara não quis. 340 mil o cara não quer. Então, o cara está esperando passar a Copa. Não, deve estar beirando tentar 30, se valorizar. Então, assim, o futebol perdeu a noção, né? Hoje em dia, qualquer cabeça de bagre, se pega aí... Eu não tenho dúvida que o Curitiba deve ter muitas dificuldades em negociar, em trazer jogadores. Qualquer cara hoje em dia quer 50, 70, 100 mil. De bagre, né? Eu acho que a média do Curitiba, para esses que vieram aí, Alvarenga, Simeão, que é o primeiro, o Benítez... todo esse Carlos César, esse pessoal, ele deve estar nessa faixa aí de 50, 70, o Alvarenga 80. acho que não. O Alvarenga, se veio ganhando 30, é muito, entendeu? Você pega um garoto da base lá,
esses todos aí, que agora o Pablo e o Matheus, enfim, esse daí deve estar ganhando o quê? 30 mil, 40 mil? Não ganha, Sérgio, isso? Não, ganha 5 mil. Mais 5, 10. Não é nem isso, nem 10 às vezes. Será que? Não, ganha por 5. baixo assim? Ganha baixo. Pois é. A disparidade é muito grande. Aí você pega essa garotada começando, querendo mostrar serviço a qualquer custo, né? Tudo bem que seja 5 mil, por 10 mil, 15 mil, já é um bom salário você pegando a média nacional, né? Exatamente. 5 mil não é um salário baixo. Mas daí você pode cair fácil num caso desses aí do Mosquito, por exemplo, né? Que ofereceram 30 mil, né, de salário, o cara não quis. Aí já entrou o empresário que empacou a história por conta da multa rescisória. Mas sabe o que é? E se o garoto consegue uma projeção, mas aí um abraço mesmo. Aí o Curitiba, mais uma vez, não leva nada o jogador hoje não decide do garoto. Nada sozinho, né? Ou ele tem, eles chamam de staff, ele tem um staff, né? Aí tem o seu empresário. O que o empresário visa? Lucro. Só lucro. O empresário quer lucro. Pô, porque eu tô de olho nas luvas que o jogador pode receber indo pro Corinthians. Mas além disso, agora tem uma nova classe, que são os advogados de futebol. Ou seja, esses caras que estão ganhando muito dinheiro entrando com ações trabalhistas dos jogadores contra os clubes. Contra os ex-clubes, né? Então, aí o que acontece? O cara fica buscando oportunidade no contrato do jogador uma brecha. Opa! Aí ele vai lá verificar se todo mês o fundo de garantia foi depositado. Não, aqui não foi. Opa, a gente pode propor a rescisão por isso. Então, assim, o futebol hoje em dia o jogador é o último a decidir alguma coisa. Ele não decide mais nada. Que nem o Vinícius Júnior estava dando uma entrevista, aquele do Flamengo que vai para o Real Madrid. O jornalista perguntou para ele se ele vai decidir quando ele vai para o Real Madrid. Não, ele disse que ele não decide. Quem decide é o Flamengo e o Real Madrid e o staff dele. Ele não. Ele só vai. Ele é avisado que vai. Ele é avisado. O jogador no Real Madrid não decide mais nada. Uma pena. Voltando à nossa vaca fria aqui, só para encerrar então, me permita, Marcelo. Claro, fica à vontade. Nós temos aí o Figueirense no sábado e depois já na sequência aí o CSA. O CSA vem de 4 partidas que não vence, né? Vai jogar em casa, vai ser pressionado. Não tem aquela pressão enorme da torcida, né? Com bafo na nuca, porque é um estádio grande, mas isso funciona a favor do Curitiba, né? Nós temos aí o Fortaleza com 26 pontos em primeiro, em segundo o Avaí com 22, em terceiro o CSA, que empatou ontem com a Ponte Preta em 1-1, o Figueirense com 20 e aí o Curitiba com 18. Eu estou começando a me preocupar aqui com o pessoal que está vindo de trás, tem gente crescendo aí, o Guarani, por exemplo, já está com 16. O Curitiba precisa chegar naquele momento de decidir o que é que vai querer nesse campeonato. Como disse você, se consagrar já no G4 e ficar... E não se preocupar com o que está atrás. Ali, se preocupar com o nosso ali, pronto. Mas, porque vem vindo uma turma grande. A gente está a 2 pontos do G4, né? O time, 2 pontos. Não, ganhando no Figueirense time conseguindo um bom resultado lá em Maceió, dá para se firmar ali, dá para fincar raiz. A gente entra, mas ainda não finca raiz. O problema é que o time não passa essa confiança, né? Esse que é o problema. Mas o Curitiba não tem que olhar para baixo, né? Ele tem que olhar... Pois é o que eu estou dizendo, o Curitiba tem que escolher, agora está chegando um momento que vai ter que escolher que campeonato vai querer fazer. Se vai ficar de olho lá na frente ou vai olhar para trás para ver quem vem vindo aqui no retrovisor. Ganhando que a gente ainda tenha esse pensamento grande, né, de clube grande, e pensar lá na frente. Ganhando do Figueirense, o Curitiba já passa o próprio Figueirense e chega junto no CSA. Então já fica ali e fica próximo do Avaí. O Fortaleza, por enquanto, a gente vai ter que esquecer um pouco. O Fortaleza joga em casa agora, de novo, contra o Oeste, se não me engano. Então a tendência é que o Fortaleza faça mais 3 pontos, né? Mas o Fortaleza não vai aguentar esse ritmo. Então eu ainda acredito muito que, devido à fragilidade das equipes, o Curitiba logo vai se estabilizar ali no G4. Assim esperamos. E assim acho que o torcedor também espera, né? É isso aí. A gente se vê por aí. É isso aí. Um abraço.